Para que os números relacionados à Covid-19 aqui na cidade de Coromandel continuem baixando, as pessoas devem preservar a sua saúde e também respeitar as medidas restritivas relacionadas à Covid-19. Hoje, a gente fala inicialmente com o Dr. Guilherme Ferreira, gestor da saúde, e também com o promotor de justiça aqui da cidade de Coromandel, Dr. Roberto Carlos, que falou melhor sobre esse assunto, a situação da saúde de Coromandel e também sobre as penalidades que as pessoas que não cumprirem as medidas restritivas podem sofrer. Nós estamos aqui para poder pedir encarecidamente para a população para que continuem em isolamento social, continuem realizando as medidas de restrição e as medidas de combate ao coronavírus. Não façam, por favor, aglomerações de espécie nenhuma, o público mais jovem, o pessoal de toda a cidade e também extensivo também a zona rural. Essas aglomerações que estão acontecendo em chácaras, em rancho, voltou a acontecer. A gente não tinha casos registrados pela equipe de fiscalização municipal e a Polícia Militar, e esse final de semana houve relatos. Então, é motivo de grande preocupação das autoridades sanitárias e das autoridades públicas como um todo, e principalmente também as forças de segurança da Polícia Militar, que estamos todos unidos e atuando neste foco. Então, o motivo da nossa vinda aqui hoje, eu quero agradecer muito à imprensa também, à rádio, que tem um alcance formidável, né? A Rádio Gerais, que tem sido parceira também nesse sentido. Por quê? Porque a gente precisa, a pandemia, pessoal, a pandemia não passou, não acabou. Então, encarecidamente, eu faço um apelo aqui em nome da Secretaria Municipal de Saúde, em nome do senhor prefeito municipal, do vice-prefeito, de todos os batalhadores da área da saúde que estão lá há um ano, né? Nem desde janeiro, né? Há um ano eles estão na linha de frente, o pessoal no hospital de campanha, nos postos de saúde do município, na Santa Casa de Misericórdia de Coromandel. Então, nós estamos assim, o pessoal está exausto, existem casos graves ainda no hospital de campanha de combate ao Covid, né? Nós estamos hoje com 4 pacientes entubados lá. Cabe a nós, até nosso dever funcional, levar o conhecimento disso à população e dizer que a pandemia não terminou. O Dr. Roberto Carlos, ele é parceiro, né, nesse nosso combate, né? O Ministério Público tem se mostrado presente, tem se mostrado sensível às demandas, às questões de saúde, e ele... Portanto, nós estamos num trabalho conjunto, exaustivo, de 1º de fevereiro para cá, com as questões das transferências. Uma coisa que é importante dizer, Clarice, que não existe mais vaga para um leito de maior complexidade, né? Na nossa macro-região de Uberlândia não existe, nas outras macro-regiões de saúde, tanto isso é verdade que o governador do estado decidiu estender a onda roxa para todas as demais regiões do estado, para vocês verem o que está acontecendo. Então, não é o momento de relaxar, o momento é de não baixar a guarda. Então, por isso que a gente vem aqui, em nome de toda a equipe de saúde, para pedir para que a população tenha empatia, tenha amor ao próximo, tenha amor à própria vida. Doutor Roberto, e no âmbito das cidades de Abadia dos Dourados e também de Coromandel, quais são as principais penalidades que as pessoas que não cumprirem as medidas restritivas em relação ao Covid-19 podem sofrer? Em relação às aglomerações, Clarice, infelizmente, nos últimos dias estamos recebendo várias notícias, né, de descumprimento reiterado das medidas sanitárias impostas pelo município, e em relação a isso, o próprio Código Penal já prevê, né, um crime específico para esses descumprimentos. O crime previsto no artigo 268 do Código Penal, em que tutela aí a saúde pública. Então, esses comportamentos ou qualquer outro que descumpra as medidas estabelecidas no decreto municipal e agora na deliberação 130 do Estado, em que delimita a onda roxa, caracteriza, ao ver do Ministério Público, a princípio, a infração penal prevista no artigo 268 do Código Penal. Só para deixar claro também, Clarice, que a responsabilização a princípio pessoal, ela também pode assumir uma natureza tanto administrativa, com a aplicação das multas pela vigilância sanitária, como também, eventualmente, a depender das circunstâncias, até o manejo de uma ação civil pública para a punição de um dano moral coletivo, por exemplo, a depender das proporções da ação, né? São medidas, infelizmente, duras, mas necessárias e que estão aqui colocadas numa situação bastante peculiar que não só Coromandel, mas todo o país está experimentando, que é a calamidade decorrente
a pandemia do Covid-19. Para deixar claro para a população que no direito fala que as esferas são distintas, e só para deixar claro que a responsabilização no âmbito administrativo enquanto vigilância sanitária, por exemplo, e adoção das medidas e aplicação de multa pelo município, não exclui a responsabilização no âmbito criminal e muito menos no âmbito civil, eventualmente, nessas circunstâncias que eu coloquei. Uma vez comunicado, e esse fluxo já foi estabelecido com o setor de fiscalização desde a minha chegada à comarca, uma vez comunicado ao Ministério Público, já havendo elementos suficientes para a propositura de um acordo, no caso, uma transação penal, por exemplo, já é oferecida a transação penal lá no fórum e vai ocorrer a audiência lá, a pessoa vai ser intimada e ela vai poder aceitar ou não. Não aceitando, ela será denunciada e responderá por um processo criminal. Caso ela não preencha os requisitos para ser beneficiada com a transação penal, ela já é processada diretamente, correrá o processo e, eventualmente, se for condenada no entendimento do judiciário, ela vai ter todas as consequências, deixará de ser primário, terá os seus direitos políticos suspensos, o que impede, por exemplo, a participação em concursos públicos, até o período de cumprimento dessa pena, de exercer o direito de voto, por exemplo, né? E, por outro lado, também deixar claro que em situações em que não há elementos, inicialmente, para a identificação de plano, de convencimento do promotor de justiça, é instaurado um termo, né, um termo de compromisso, ou melhor, um termo circunstanciado de ocorrência, onde é apurada a conduta, ele vai ser ouvido na delegacia e levantadas as informações e, ao final, concluído ou não para o oferecimento de denúncia e oferecimento desse benefício. Doutor Roberto, e em relação às pessoas que estão com diagnóstico positivo de Covid-19, deveriam estar em isolamento em casa e insistem em sair de casa, em ficar na rua. Quais são as consequências que essas pessoas podem sofrer? Essa é uma situação que, infelizmente, nós também estamos tendo várias denúncias, né, de descumprimento da quarentena. Em relação a essas pessoas, elas incorrem na prática do crime previsto no artigo 268 do Código Penal, e, como já adotei aqui em situações anteriores, uma vez comunicado e caracterizado elementos que essa pessoa está descumprindo, foi ajuizada já, em outras ocasiões, uma ação civil pública, pugnando pela aplicação de multa. No caso, foi o valor de R$5.000 por cada descumprimento. Já teve uma decisão liminar deferindo esse pedido do Ministério Público, a pessoa foi intimada, e nós tomamos ciência de qualquer outro descumprimento, nós vamos executar essa multa. Então, as pessoas que estão aí diagnosticadas com ativos, com Covid-19, em cumprimento da quarentena, que assinaram um termo, serão responsabilizadas tanto no âmbito criminal, pelo artigo 268 do Código Penal, como também poderão ter contra elas proposta uma ação civil pública para aplicação de multa, uma multa aí num valor considerável, né, e que pode, em cada descumprimento, ser caracterizado. E em se deparando, aí falo diretamente para a população, em se deparando com essas pessoas em descumprimento, comuniquem imediatamente ao setor de fiscalização, que reunirá elementos para encaminhar ao Ministério Público, podendo encaminhar também diretamente ao Ministério Público, seja pela ouvidoria, seja ligando na Promotoria de Justiça, para nosso conhecimento e adoção das providências. É uma situação mais grave ainda do que aquele que está descumprindo as medidas sanitárias, é aquele que está ativo, porque ele é um vetor de transmissão e é um perigo muito maior aí de propagar essa doença.